Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, estamos com a presença do ex-prefeito de Fortaleza, ex-presidente desta casa, Roberto Cláudio, também ex-deputado estadual e federal, Capitão Wagner, bancada aqui juntamente com o presidente do PL, os deputados da base de oposição, todos reunidos. E o tema, com certeza, essa visita, Roberto, Capitão Wagner, o tema é política e as tratativas, acredito que para 2026. Diário Vale do Ceará e TV Educadora, Wellington, bom dia, ex-prefeito. Bom dia, é um prazer falar com você mais uma vez. Abraço a todo mundo do Vale, tendo o privilégio aqui de reencontrar deputados, amigos e que têm cumprido um papel importantíssimo ao Ceará nesse momento, que é o papel da crítica, o papel da sugestão alternativa ao que está acontecendo e, sim, tenho muita felicidade em estar acompanhando o dia a dia da Assembleia e ver como essa união de deputados, deputadas de partidos diferentes, no mesmo fronte que é a oposição, tem contribuído para poder denunciar coisas erradas do Estado e também propor muitas vezes ideias que não estão sendo pensadas pelo governo. Também tive a felicidade, hoje realmente foi uma coincidência, a gente estava na reunião da bancada do PDT aqui em cima do gabinete e soubemos que o capitão estava aqui também, então viemos cumprimentá-lo, o capitão que é um grande líder também da política cearense, que tem uma bancada aqui de deputados da União Brasil muito firme, assim, muito qualificada, que tem ajudado também o Ceará, como eu disse, a debater os seus próprios problemas. Então é uma alegria poder estar voltando a casa que eu também servi, fui deputado aqui 6 anos, presidi esse poder, então é uma felicidade muito grande poder voltar à Assembleia e encontrar servidores, amigos que eu não via há muito tempo também. Roberto, ainda não havíamos conversado no período da eleição 2024, após a eleição, né? A eleição em si, na capital e no interior, as forças da questão da oposição no Estado, como é que o senhor está avaliando e as tratativas para 2026, Senado e governo? A gente sempre olha para a eleição porque a nossa atividade é a política, né? Vocês da imprensa que cobrem a política e nós que somos políticos, estamos passando o tempo todinho olhando para a eleição passada e para a eleição futura. Mas entre as eleições é o tempo que a gente tem para refletir sobre os problemas. A agenda do povo é uma agenda que acontece todo dia, de segunda a domingo, né? Semana entra, semana sai, de janeiro a dezembro, independente das eleições. E é essa agenda que nós que estamos aqui estamos preocupados. É a agenda de um Estado que tem deteriorado, né, nas contas públicas, que tem piorado os seus indicadores sociais, que tem sido tomado por uma violência sem nenhum tipo de controle, que vê sua economia abalada pela falta de um projeto que inclua as pessoas. Então é esse tipo de preocupação que nos move essa união. Ele tem a ver com a nossa união no segundo turno na eleição passada aqui em Fortaleza, tem a ver também com conversas que têm acontecido sobre o futuro do Ceará, mas o que mais importa a gente hoje, a esse momento, é ter a possibilidade de debater o presente e o futuro do Estado do Ceará, que já foi referência em muita coisa para o bem, e que hoje se vê nas piores páginas do Brasil, inclusive nas páginas policiais da política. O Estado do Ceará voltou a ser alvo e objeto dos mais graves escândalos morais hoje do Brasil, e a gente tem assistido isso com muita tristeza e vê também coisas que foram construídas a duras penas no passado serem perdidas pelas mãos. Uma delas é a estabilidade fiscal do Estado. Saiu um relatório ontem, que até foi publicado, um bom dado da indústria, depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas esse mesmo relatório mostra como o Estado do Ceará, ao longo do tempo, tem deteriorado as contas públicas. O nível de endividamento, o Estado do Ceará hoje só não deve mais em valores absolutos do que o Estado da Bahia. A gente deixou de ser um Estado saneado para ser um Estado devedor. E essa conta quem está pagando, quem vai pagar, não é o governo, são os cearenses. Porque esse dinheiro vai faltar para a segurança, para a saúde, para a educação. Daqui a pouco vai faltar para tudo esse dinheiro desses 14 empréstimos, por exemplo, que o governador fez em 2 anos, 8 deles, para poder renegociar a dívida, trocar a dívida. Não tem dinheiro para pagar a parcela mensal, então pega uma dívida nova para ganhar carência nova e vai empurrando para frente esse custo que vai virar um custo de menos dinheiro para o que interessa para o Ceará. E a gente tem um problema sério, que tem que virar uma questão de Estado, que é a questão da violência.
Sabe assim, isso não é mais uma questão só, e tem aqui alguns especialistas na área, essa não é uma questão só de segurança pública. Virou hoje uma questão central do estado do Ceará. Isso diz respeito às vidas perdidas, ao pavor das comunidades, ao direito e à liberdade de frequentar a sua própria comunidade, o seu próprio bairro, aos efeitos que tem deletérios sobre a economia, sobre o turismo do Estado. Essa tem que ser encarada como uma prioridade de Estado e não só como uma política pública a mais. E tem faltado coragem, vigor, atitude, preparo e vontade do governador e da sua equipe de enfrentar isso. Por ser um problema complexo e difícil, que muitas vezes não rende popularidade, a estratégia é criar uma narrativa para explicá-lo e não uma solução para resolvê-lo. E a poeira está sendo acumulada debaixo do tapete o tempo inteiro. Outro dia nós assistimos, eu e o capitão, a algo assim inacreditável, né? A gente apontando o problema, como deve ser o papel de quem está na oposição, e assiste a um assessor do governo cobrar da oposição que apresente as soluções. E nós estamos doidos para debatê-las. Vamos abrir um debate aqui na Assembleia, chamar uma grande frente parlamentar e debater esse assunto aqui com pessoas de fora do Estado, de experiências de outros governadores que estão fazendo com que a segurança pública tenha resposta. Estamos prontos para debater. Mas vem cá, quem tem uma estrutura de cargos comissionados caríssima, que inclusive aumentou em 17 secretarias, quem paga muito caro o assessor para pensar e para fazer é o governo. Agora virou também responsabilidade da oposição ter que pensar pelo governo. Daqui a pouco vão pedir para a oposição governar pelo governo, que é o que está em vias de acontecer pela incompetência flagrante do que está acontecendo. Uma incompetência associada a uma insensibilidade. Acham que ser do PT, e o povo dever alguma coisa no passado ao que o PT fez, justifica estar aí com um governo caríssimo, pesado e sem nenhum resultado para o povo. E essa agenda é uma agenda que a gente está aqui para poder apresentar, porque as pessoas precisam primeiro ter o direito de saber o que está acontecendo no Ceará. No for a voz desses deputados e deputadas aqui, muitas vezes até o direito de saber o que está acontecendo no Ceará estaria difícil hoje, de denunciar o que está acontecendo de errado. E quantas vezes uma ideia de um ou de outro deputado ou nossa não está sendo usada pelo governo? Isso dá razão, dá utilidade pública ao papel da oposição. Para além das democracias precisarem desse tipo de equilíbrio, o nosso papel da oposição com um governo tão fraco quanto esse, vira cada vez mais necessário e mais útil, que é o da crítica para representar a dor do povo e muitas vezes da solução e da ideia que é tomada pelo governo e é implantada e nos dá a felicidade e dá orgulho, porque isso mostra como o papel de uma oposição crítica, mais construtiva e qualificada é importante a um Estado que vai tão mal quanto o Estado do Ceará vai. O PDT... O deputado de oposição tem se reunido semanalmente para a escolha de um nome já para Senado e para o governo do Estado. O Roberto Cláudio estaria disposto novamente a concorrer? Deixa eu te falar, a gente está numa outra etapa, a gente saiu de uma eleição agora, e aí eu até disse outro dia uma coisa que parece que a gente, quando acaba a eleição, vê quantas eleições foram ganhas e foram quantas perdidas. A tarefa de quem perde uma eleição é examinar, e a gente examina muito. Mas quem ganha, às vezes, não tem um cuidado de examinar por que ganhou e como ganhou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, examinem o que aconteceu no interior do Ceará. Não estou falando em Fortaleza. Em Fortaleza, uma candidatura de oposição ao PT, no primeiro turno com pouca força partidária, quase por muito pouco não ganham eleição, com todo o uso de máquina de todos os poderes, forças sobrenaturais, naturais, possíveis e impossíveis que o PT utilizou aqui, por muito pouco não ganham eleição. Examine o que aconteceu nas médias e grandes cidades do Ceará. Em quase todas elas o PT perdeu a eleição. E mesmo onde ganhou, na sede das cidades, perdeu a eleição. Então, essa identificação que as pesquisas nacionais hoje já sinalizam de uma queda da popularidade do governo federal, é um sinal dos sinais de um fim de um ciclo. Estou falando de eleição, de um fim de um ciclo de satisfação popular com um projeto. Eleição se decide na eleição, mas o que há é uma inegável frustração do povo
com a agenda do PT, que é uma agenda do passado, é uma agenda de ameaça. Não é uma agenda de progresso, não é uma agenda de vanguarda, não é uma agenda de mudanças. É o tempo todo da memória do que foi feito e o tempo todo ameaçando, muito mais ameaçando o povo do risco que ele pode correr, do que mesmo se preocupar em resolver. Vamos lá, 2 anos do governo Lula. Qual é a ideia, qual é o orçamento, o que é que foi feito para combater o poder crescente da criminalidade no Brasil? 2 anos do governo Lula. Qual é a agenda de progresso econômico para a indústria brasileira? Qual é a agenda hoje de austeridade, de responsabilidade fiscal, mais desenvolvimento que o presidente Lula apresentou ao Brasil? Qual é a confiabilidade hoje da população de que a inflação ou as condições econômicas não vão comer o parco e pouco salário que o povo tem no bolso mês a mês? Então, assim, não é por acaso que a popularidade se corrói. É pela falta de capacidade de entregar resultados. E o espelho disso é um governo, aqui no estado do Ceará, frágil, cercado de uma equipe, em média, também tão frágil quanto, e incapaz de segurar uma espiral de decadência em diversas dimensões. Moral, quero repetir, política, social e econômica. Me diga uma coisa, uma área em que o Ceará hoje está prosperando em relação ao passado de ontem. Educação, que é uma conquista importante nossa, até na educação. O ensino médio, que é de responsabilidade do governo, a gente tem indicadores hoje mais frágeis do que tínhamos há 2 anos atrás, de aprendizagem de matemática e de português. Então, em nada tem tido evolução. E é por isso que a oposição está unida. Unida com diferenças que temos, unida com opiniões eventualmente diferentes que possamos ter a respeito de diversos temas, porque o Ceará está precisando dessa união. E uma união desprendida de interesses e projetos pessoais, que possa só defender o Ceará de uma hegemonia arrogante e incompetente que tem dominado o Ceará. Mas o Lupe é aliado do Lula, né? O Lupe é ministro do Lula e essa é uma circunstância, acho que diria de boa parte dos partidos, de quase todos eles, de nacionalmente ter algumas posições e em cada estado, que é onde se trava a luta do partido, ter posições diferentes. Aqui no estado do Ceará, a nossa luta política de 2022 foi de oposição ao PT. A nossa luta em 24 foi contra o PT. Então é natural que nos estados não se replique, não se repita a mesma aliança que existe a nível nacional. Isso acontece, como eu digo, em todos os partidos. A saída dos deputados, o partido ficou mais fragilizado. O que fazer para recompor essa força? Olha, muitos dos que saíram são amigos muito queridos, porque eu tenho muito respeito, os deputados que o Ceará, precisa muito, gente séria, gente direita, trabalhadora, e eu lamento porque saíram do nosso partido. Por outro lado, o PDT vivia de alguma maneira aqui na Assembleia uma certa crise, porque parte do partido era base do governo, parte oposição. Então, a partir de agora, o PDT pode, com muito mais tranquilidade, eu diria interna, exercer o papel de fazer uma oposição como tem feito, responsável, construtiva, de ideias e projetos novos para o Ceará. Então, assim, a gente lamenta... O Pimenta disse para mim que quem vai capitanear o nome para o Senado e para o governo, dentro desse bloco dos deputados ao qual o senhor está visitando hoje, acredito que é para tratar essa questão de 26, será o André Fernandes. E o senhor, capitão Wagner, são lideranças expressivas no Estado. Como é que concilia, vai formatar todo esse projeto para que vocês apresentem nomes e o nome do senhor, o nome do próprio Alcides, o pastor Alcides, para o Senado, o governo, como é que vai ser essa formatação? É como eu falei, a oposição, ela por natureza é minoritária. É assim em toda a democracia, o governo ganha, constrói sua base e a oposição tem minoria. Então o nosso papel de minoria agora é primeiro consolidar uma união que se iniciou no passado, com pessoas de muito potencial eleitoral, outras que não são tão fortes eleitoralmente, mas têm uma grande qualidade e contribuição para a construção de um projeto, pessoas que não são nem da política, mas são filiados a partidos que desejam construir um projeto alternativo para o Ceará. É a gente unir todas essas forças de pensamento e toda essa sensação de frustração e decepção que tem e transformar isso em esperança.
Essa é a nossa obrigação agora. É poder catalisar a frustração e decepção com o PT na construção de um projeto de esperança, de um futuro novo e diferente para o Ceará. E a gente só faz isso se unindo. Então, a esse momento, tem que ser uma coisa desprendida mesmo, de interesses e projetos pessoais, a despeito de vozes como a do André Fernandes, por exemplo, como disse o Felipe Mota, serem muito importantes pela grande força, pelo grande capital eleitoral que o André saiu dessa eleição. Até disse isso muitas vezes, que às vezes você tem uma vitória eleitoral e tem uma derrota política, e vice-versa. O André não foi vitorioso na eleição, mas foi vitorioso politicamente. Fez uma campanha em que ele foi crescendo ao longo da campanha inteira e saiu dessa campanha sendo certamente uma voz bastante influente da política de Fortaleza e do Ceará também. O papel de Ciro. O Ciro, eu não vou participar não. O Ciro é hoje uma das mais... O senhor tem conversado com ele? Tenho conversado com ele. Fez uma viagem, tive depois da viagem dele, o Ciro, preste atenção, separe a minha opinião de amigo, de admirador, dos números das pesquisas eleitorais, né? Deixa eu falar primeiro do que eu penso. Hoje não há nenhum líder político nacional com a autonomia, a coragem e o preparo do Ciro Gomes. Nenhum líder político nacional junta essas três virtudes: coragem, autonomia e preparo. Dito isso, o Ciro, para além disso, hoje, nas duas últimas pesquisas em que foi lembrado, ele foi citado com 2 dígitos em todos os cenários, sem fazer campanha, estando em casa, sem rodar o Brasil. O Ciro tem 2 dígitos em todas as pesquisas nacionais. Então, essa é a resposta. O Ciro é uma extremamente influente liderança política nacional, e por isso mesmo que obviamente será e é ouvido não só dentro do PDT, mas por outras forças partidárias, a esse momento.